Ontem à noite, um pouquinho antes Anoche, das 9 un horas, poquito antes de las 9 de la noche, o Jean, que é o nosso el Jean, diretor de que es sonoplastia, nuestro director de me sonoplastia, ligou e me disse: ligado, o Juan el Juan partiu. partió. Para aqueles que conheciam o Juan, era Aquellos que esperado, conocían Juan era esperado, mas uma tristeza e muita mas reflexão. era una tristeza y muy reflexión. E hoje, Y hoy nós día fizemos a despedida dele, hacíamos la hoje à despedida tarde, de él hoy a só tarde, do seu corpo, porque a solo de viagem su foi feita cuerpo ontem. porque la viaje ha sido fecha ayer. E o Juan, certamente de Juan, se pode dizer, Entonces el combati Juan bom combate, podemos terminei a corrida, decir que guardei a fé. combatió un buen combate y guardé la fe. E sempre quando uma pessoa querida, uma pessoa Y siempre perto cuando una persona querida, la persona cerca de nosotros muere em Cristo, en Cristo, então eu volto e reviso. entonces yo vuelvo aquelas y passagens reviso la da Bíblia. pasaje de la Biblia que habla sobre eso. Quando a minha irmã morreu, eu Cuando mi hermana ha morido, yo he leído muchas pasajes y quería saber todo lo que Dios me revelaba sobre eso. me interessa muito. Por eso me interesa mucho, Porque no final das contas, porque por al isso que eu final tenho de essa las fé. cuentas yo tengo esa Eu fe. não aceitei Jesus só para ter uma vida melhor. Yo no he uma aceptado casa a maior, Jesús para carro ter melhor. una vida mejor, un carro mayor, Negócios. una vida mejor. Tem gente que aceita Jesus para ver se o Hay marido gentes volta. que aceptan a Jesús para ver si su marido o sus esposos vuelven. Jesus para ver se o marido vai embora. Y otras personas para ver si tus maridos se van. Mas quando Jesus nos salvou, Entonces, cuando Jesús nos ha salvado, la verdad es un pacote, un presente entero. Y hoy en entero desse querido garoto de 12 anos, de ese querido muchacho de 12 años, jeans. Inclusive o último presente que ele ganhou, inclusive el último presente que él ha ganado ha sido una blusa, una camiseta o pastor del Nueva Teens. camisa nova, Entonces el pastor presente dele. ha llevado un presente a él, el último presente de él. Nova Teens vai ser abençoado. Entonces, ¿quer saber una cosa? El Nueva Teens se va a ser abençoado. Puxa a sardinha. Yo creo que muchas personas Olha, se puxan las sardinas o pastor Júnior. y hablan, mira, 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 el pastor, el aniversario de él. E aquele adolescente lá no SEG que dava muito. Y aquel muchacho muy Senhor, dá croque na cabeça increíble dele, que él atrapalha mucho, él atrapalha el pastor Junior. aguenta aí. Entonces aguenta eso, Nova Teens. Pensa, Senhor. Aí eu fico feliz. Eu, logo Mas comecei yo me quedo feliz porque pensamos, quanto tempo leva? ¿cuánto tiempo lleva? Olha, Senhor, Yo te he hablado, mira, Señor, tá lá meio perdido. Sim, él puede llegar ahí medio perdido. Sí. esse conhecimento. Y nosotros tenemos este conocimiento porque la Biblia nos enseña y él rápidamente conoce el Moisés y el Elías y el otro es Moisés. Mas eu digo, olha, fala pra ele que já tem monte Entonces dice, habla a él que hay muchas personas que hay, mi hermana es una fundadora, tá lá ya está allá ela gosta de ver quando tem amazonense que chega y ella le gusta ver cuando hay amazonenses portas esperando ele. y debe estar en la puerta esperando a él. A La hermana Guillermina, la madre que ya se fue passada. el año pasado, todos ellos están haciendo la reflexión. Ya hay una buena iglesia bautista en el cielo Certamente não y vão ciertamente no van a asistir el telón porque la mensaje no entra en el cielo. Y nuestra música también no. Yo tengo certeza que los ángeles cantan mejor y no tienen el problema de son. queria falar para você pouquinho hoje Yo quería hablar unas cositas para ustedes esperança em Jesus. sobre nuestra esperanza en Jesucristo. No livro de 2 Tessalonicenses, En el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, perdão. Perdão. 1 Tessalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Ah, e nós temos a foto dele. Ah, sí, tenemos la fotografía de él que no ha tenido la oportunidad de conocerlo. Aquí está la foto de él. Esse é o Juan. Este es Juan. Esse é o Juan. Este es Juan. Era o Juan. Él era el Juan. Tem muita fé. Esse aqui é o Juan. Este es el Juan. É o Juan. Agora, olhe bem, porque da próxima vez Mira, você vai ver mais usted tiene que mirar bien porque este muchacho tenía cáncer, no podía jugar
fútbol, ele estava 2 anos lutando contra o câncer. Não, usted va a saber ele em la perfección de su nuevo cuerpo. Eu até falei hoje Y hoy he hablado hasta culto. en el culto Chegar lá e vai chegar que él se va a llegar allá y vas a llegar. Mira, yo soy el Juan. sabia que você era tão bonito. Yo no sabía que usted era tan joven y muy guapo. Y Jesús va a ayudar un poquito. Vão ter que se reconhecer. Ustedes van a tener que se reconocer nuevamente. Tá no céu. E eu quero Mas el Juan está en el cielo. esperança que a sua família tem. Y yo quiero que usted tenga la misma esperanza que nuestra familia tiene. Y Juan se ha ido tranquilo de esta vida. Por quê? ¿Por qué? Quando nós aceitamos Cristo, Porque cuando nosotros conocemos a Jesucristo, viene un pacote entero, incluye a alimentação, la bebida, alimentación, todo o luxo, aquela todo el lujo, la playa bonita, aquella cama de lujo, todo de lujo, las actividades, tudo. E o se incluye todo. Y el pacote de la salvación dice así: irmãos, hermanos, não queremos que no queremos que ustedes antes. sean ignorantes a cuanto al que duerme. Jesus tem dois termos que ele usa. Entonces Jesús tiene 2 termos que son, uno durmió y otro murió. Que tem a sua fé Entonces una persona que tiene su fe Cristo para depositada en el Jesús, Señor Jesucristo, fé está na obra de su fe está en la obra de Jesús, en la persona de Jesús. Jesus não usa o termo Jesús morreu. no usa el termo murió, él dice durmió. Por quê? Porque ¿Por qué? daqui pouquinho, aliás, Porque de aquí a poquito el ladrón se reduce y él dice, hoy estarás en el paraíso. Salió de aquí, estarás conmigo. no paraíso. Entonces el Juan está en el paraíso. Ausente no corpo, Murió aquí, el ausente del cuerpo, mas está en el paraíso. curtindo tudo aquilo Y él está curtiendo todo aquello que nosotros imaginamos. nova aqui. Y él ha oído el Nova Things. Ah, se ele pudesse, Y hoy está ele diria: curtiendo muy bien. é verdade. Y él está pudiendo gritar, mira, personas, es muy verdad. La Biblia es verdad. Não perca essa oportunidade. No perca esta oportunidad. É fantástico. Vean, eso es fantástico. No seas tolo. Venga, Deus fala é verdade. todo que Dios habla es verdad. No queremos que ustedes sean ignorantes cuanto a aquellos que duermen. Deus dormiu. Para Dios es durmió. Para Deus não é diferente ele despertar alguém. Para Dios no es diferente para usted despertar del sueño, del cuerpo físico y despertar a usted para su cuerpo Já morto. ya muerto. Quanto aos que dormem. ¿A cuántos los que duermen? Para que não se entristeça. Para que ustedes no se entristecen cuanto a los que no tienen esperanza. Sí, se queda una vontad de oírlo, de contar una historia, mas mira, Deus diz Dios dice que ele quer que você que Él quiere que usted salva aconteceu com Juan. o que aconteceu com Juan. Sabe o que acontece com aqueles que Y usted sabe que usted acontece con los que mueren en Cristo, para que usted no te entristeça, Por quê? Porque você vai ver porque usted te va a saber, Juan de nuevo, usted va a saber las otras personas que entregaron su vida al de Cristo. Usted se va a ver a otras personas de nuevo. vai encontrá-lo. Es como usted él ha hecho una viaje y usted se va a encontrarlo. No es diferente. E Deus quer que você saiba disso. Y Dios quiere que usted salga de eso, Atravessar aquele porque usted Él ayuda a atravesar aquellos momentos difíciles, ayuda a persistir. perseverar. Y como está en Tiago, usted tiene que perseverar. É grande. El presente es grande, el galardón es grande, Fantástico. es muy fantástico. No desista, Persevere. persevere. Nós ainda vamos falar no final hoje sobre Nosotros ainda vamos a hablar en el final sobre la coroa de la vida, salvação. que no es la salvación, la coroa de la vida es otra cosa. Não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem. No queremos que sean ignorantes los que duerman para que nos interese de los que no tienen esperanza. Onde a maioria das pessoas não criam. Otro día he ido a un funeral cuando la mayoría de las personas no creen en Jesús. Como desesperos. Um desespero.
quê? Porque Havia as um pessoas não desespero. têm Por quê? esperança, Porque ali havia pessoas que não é o fim. tinham esperança. Para eles, aí eles, fim, morreram. Não, se cremos que Jesus morreu, Não, se cremos que Jesus morreu, ele ressuscitou ele ressuscitado e ressurgiu. Cremos, e ressurgiu. se cremos que Jesus Perdão, se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, cremos também que Jesus e com ele Deus trará mediante as pessoas que com ele dormido. nós vimos Por essa próxima vez que nós vimos Juan, ele vem com Jesus. ele vem com Jesus, Ele vem com Jesus. Em el dia Senhor. del Senhor. Dia, Em el dia Jesus vai voltar del Senhor, quando Jesus fim ao pecado desse mundo vai a volver e por el fim todas as coisas e subjugar para destruir o todas as pecado. pessoas para destruir o pecado. Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles Deus trará com Jesus mediante com ele as pessoas que duermen. Dizemos a ustedes que, mira, o apóstolo Paulo em duas opiniões, quando ele dá a opinião dele, diz assim, porque quando ele disse, ele Paulo fazia algumas coisas e opinava algumas coisas, discípulo de Deus, Deus não falava aquilo mas Deus não falava o que ele falava, palavra por palavra. Então, a minha opinião é baseada em las escrituras estas. Ele disse isso. Mas há vezes que ele disse, el Senhor ha hablado. Então, essas são coisas que ele oyó en el cielo durante os dias que ele ha sido arrebatado. O apóstolo Paulo ha sido diferente com outras pessoas porque ele não ha andado com Jesus na Galileia. Então, para Paulo, para ser apóstolo, para ser aquele que escreveria algumas partes da Bíblia, então Jesus lo levou ao cielo, ensinou um monte le enseñado muitas coisas e mandou a escrever revelado para os coisas que ele não havia revelado a outros, porque ele entendia que Paulo porque ele entendia que Paulo ele escreveria para nós outros, geração futura para a geração futura. escreveu muitas coisas Então, ele ha escrito muitas coisas que ele ouviu lá no céu, que ele oído en el cielo e umas coisas ha sido proibido. proibido dele escrever. Ele mesmo disse que ele ha sido proibido de escrever algumas coisas. Por que você falou que você E hoje vou perguntar de Paulo de uma coisa que eu ia ser eu fico chateado, como has escrito nas coisas que não poderia falar. não fala nada, né? E queria dizer, eu me quedado muito Fala que tem um negócio para me falar. curioso porque não havia muitas coisas que eu não sabia. Uma vez ele só via fazendo isso. Então, falado nas coisas para outro homem, Que você tem coisa para falar comigo. não hablas mais que não tiene outras coisas para falar com isso porque eu me quedaré curioso. Eu passarei a noite acordado. Então eu tô um pouco chateado com Paulo. Então, eu estou um pouco Fala isso, que ele tem um chateado com Paulo porque muitas coisas ele disse que Deus não ha deixado ele escrever. Mas isto é Mas esto é pela palavra do Senhor. de Jesus. Isso é pela boca de Jesus. Então isso aqui é coisa certeira. Porque Então, isso é muito certo. é minha opinião. Então, as coisas que Paulo disse quando é minha opinião que as mulheres serão mais felizes quando casadas. Sim? Tem muita, é uma opinião dele baseada. Essa é uma opinião de Paulo que ele entendia da Bíblia, da vida e da Bíblia. Mulher que discorda disso. E vai Há muitas mulheres que discordam disso e quantas vão contra isso. concordo com ele. E depois de casar, concordam com ele. Sempre é assim. Paulo estava certo. E se diz, não é isso. Paulo estava certo. Dele estava certo. Mas Mas tem uma mulher e outra que consegue arranjar realmente um. há uma mulher e outra que consegue encontrar um homem fantástico. Mas aí ele, Mas então ele fala também para os homens. caso, aí é o Em seu el marido. caso que é seu marido que deveria ouvir a opinião de Paulo. Então, Então, ele diz, porque Jesus me ele disse que Jesus me disse que viene de la boca do Senhor que quando estaremos vivos na vinda do Senhor. Mira, pessoas, vocês têm que olha, ninguém sabe o dia se tocar em algumas coisas que Jesus disse, não há dia nem hora. das trevas. Mas disse, ustedes não são de las trevas para que este dia te pegue de surpresa. Eles vão não Os hijos del legado não saberiam o dia e a hora, mas vão saber que está muito próximo no momento da volta de Jesus. o momento de la vuelta de Jesus. Vocês viram essa semana Ustedes han visto
nesta semana lo que la Rusia está haciendo. ¿Cuántos han visto? La Rusia está invadindo la Ucrania. Já invadiram a Crimeia. Ya ha invadido la Ucrania. Muitas pessoas ficavam Muchas personas se han quedado así porque la Rusia está lá en medio de Isaías y Jeremías, Ezequiel. Está muy claro que él ha sido un de elementos principales del fin de tiempo. desmoronou. Entonces, ahí se ha desmoronado el reinado ruso. Os países começaram Los países a ler, sair se fora. han quedado, Saiu, a Tchecoslováquia saiu, se quedaron para afuera. Muchos países se botaron para afuera. faliu. Y financieramente falló. E as pessoas diziam, será que? Entonces las personas dicen, ¿será que? Eu já No, yo ya muito tempo sabía. lendo aquelas escrituras. Eu já Mucho sabia que tiempo, a las Rússia escrituras, ia mucho salvar tiempo ya sabía que la Rusia se va a a Rússia volver que con nasceu fuerza. aquela calma da tempestade. La A Rusia Rússia apenas não que tá não, nem aí pro que as una, Nações Unidas apenas pensam. una calmita. Ella A Rússia faz parte no está muy definitiva nem ahí do con lo conflito. que se va a A Rússia acontecer. e o outro que faz La parte. Rusia y la otra Vocês que se ouviram hace notícia de parte. Gaza essa semana? ¿Usted ha oído noticia de Gaza? Escrituras. Gaza también está escrito en las escrituras. Los palestinos Vamos lá. están ahí. Israel, Israel, peça fundamental do una final. pieza muy fundamental en el final. Entonces todo eso está aconteciendo. Mas ¿por qué Dios permite que nosotros sabemos que todas esas cosas están aconteciendo? Porque Él quiere saber que nuestro tiempo es muy poco. Entonces cuando Jesús volver, vamos a volver a nuestro texto. Y con Él viene Juan, con Él viene la Mara, mi hermana que está en el cielo. Viene con Él la hermana Guillermina. Viene con Él todos los que ya se fueron con Jesús Cristo, que durmieron en Jesús Cristo. Que nosotros que nos quedarmos vivos hasta la vinda del Señor. Usted que está asistiendo a la CNN y sí empieza a tremer, eso es así, se va a hacer así. Usted tiene que estar esperando, muy atento. Sus vestes brancas, sus ropones. Es eso que Dios dice, que usted tiene que estar preparado de esta forma. Entonces, Él dice a aquellos que se quedarán hasta la vinda del Dios, pues dado la orden con la voz del arcángel y la trompeta de Dios, el propio Señor Jesucristo se quedará, se verá del cielo y los muertos se van a resucitar. Después que ellos resucitaren, nosotros que estaremos vivos seremos arrebatados. Y nosotros se quedaremos en el eje. Entonces Dios nos quedará el DNA y se fará eso y muchas otras cosas. Como Él pegará el DNA hoy de aquel DNA y se hará otro DNA. Entonces Dios habla que este cuerpo aquí que nosotros carnal que heredamos de Adán, este cuerpo natural que es la semente. Paulo dice que esta es la semente del nuevo cuerpo, del cuerpo espiritual. Mas de este DNA va a nacer no más el espíritu, el cuerpo humano, más que nosotros heredamos de mucho tiempo. Nosotros recibiremos heredad de nuestro Padre Jesús Cristo, un cuerpo igual de Jesús Cristo, un cuerpo que ya no puede ser más destruido, un cuerpo mortal que no sufre de enfermedades, que no puede ser muerto. Entonces, con ese cuerpo nuevo, viviremos millones y millones de años. Entonces, Jesús reformará esta tierra. Dios dará unas dicas, unas opiniones sobre cómo será. Entonces, yo creo que Él sentará a Jerusalén y se quedará apenas un solo continente, que será apenas una ciudad, Jerusalén. Entonces, ahí será el capital del mundo. Y los hijos de Dios tendrán acceso día y noche. Y nuestra vida
continuará para sempre, aceitaram Jesus porque como Senhor e aquellos Salvador que de sua vida. aceptaram Jesús como Señor y Salvador de su vida. Só meio Y que la existe Biblia por también Deus. dice que solo hay un medio, a un solo medio, no hay otro medio, no por obras, no para guardar la ley, De graça. es de gracia. Graça é uma coisa que você não fez nada para receber. Você Gracia no es para ser hecho nada, es un presente de Dios. amor. Usted no paga amor, Recebe. usted recibe amor. Usted no compra amor, usted recibe amor. Por isso que é graça. Por eso es gracia. Depois nós que estivermos vivos seremos Después nosotros que estaremos vivos seremos arrebatados con ellos. Ellos se van a resucitar de los muertos. Aí nós vamos subir junto com eles. Entonces nosotros Nós subiremos vamos con ser ellos. transformados, Nosotros vamos a ser em transformados pé, y recibiremos el nuevo cuerpo. aí subimos. Entonces subimos. Começa a Ahí calamidade comienza do mundo. la calamidad del mundo. O final. Entonces ahí comienza el final y julgamento de la tierra. Seremos arrebatados con ellos que estaban durmiendo para las nubes, para el encuentro de Dios en las nubes. Y los discípulos, ¿por qué ustedes están mirando como discípulos? Mirando al Señor. El Señor ahora que sube al cielo con la nube, nosotros encontraremos en las nubes, seremos arrebatados para el encuentro del Señor en los aires. Entonces así estaremos con el Señor para siempre. Entonces después lee 1 Corintios capítulo 15 para que usted venga a ver otros detalles de nuestro cuerpo. Es un cuerpo, es cuerpo. Cuerpo que come, que bebe, que ríe, que habla, que nada, juega, que lee, te dices historias, faz camping, practica esportes, hará muchas actividades ustedes. Es una cosa muy maravillosa. Entonces Dios dice esperanza. Entonces esa esperanza justamente eso, que no es apenas la salvación de los pecados y toda esta vida eterna. Entonces Él dice, no te queda triste porque eso ahí hace parte. Porque usted tiene que transitar a través de la muerte. O si no, usted tiene que transitar antes de la muerte. Mas usted tiene que pasar por esa transformación. Entonces, na hora que Juan inspiró, la Biblia dice que los ángeles han venido y han llevado su espíritu. De personas próximas de mí, personas próximas de amigos, yo ya he oído de dos tipos de ángeles. Unos que tienen unos suaves batidos de asa y a veces sinos. El ángel que yo tenía, que venía a me llevar cuando yo tenía poca edad, cuando yo he sufrido un terrible accidente, y mi ángel es un turbinado, porque un día, yo creo que ha sido eso, porque era muy millones de kilómetros por hora, porque era una velocidad muy grande. Yo después de eso no quería más ver nada más. No tenía emoción. Una viaje extraordinaria, un túnel de luz. Es un tipo de ángel que usted también oye de otras personas. Yo he ido solo un poquito. Yo no me he ido muy lejos. Entonces son ángeles que nos llevan para el Señor. Entonces en el cielo esperamos hasta el día de la vuelta. Mas sabe una cosa? Sabe que una cosa me preocupa, pueden tener personas hoy en esta noche. El Juan ha tenido una gran bênção. No son muchos que tienen esa ventaja. Yo tenía un amigo muy reciente que Dios ha retardado que usted iba a morir y usted te dio un tiempo para preparar tu vida. Y él se regaló su vida y salió bien.
se preparó para la muerte, entregou a vida ao Senhor. entregó su vida a Jesús. O Juan, ele sabia El Juan, él sabía que iba a morir. isso ficou bem claro. Entonces eso ha quedado muy claro a él. Tanto que ele Al preparou, punto que él preparado, queria que cantasse. que él ha preparado también en hasta músicas Mostra as duas músicas que ele que él quería oír después de morir. Yo también me gustan mucho esas músicas, pero es muy difícil de cantar, são lindas. mas son lindas. E ele anotou. Y él ha anotado, Fez uma carta ha hecho una carta de agradecimiento, agradecendo a igreja, diversos. agradeciendo a la iglesia, diversas personas, pastores. Ele Entonces, teve a sorte de él saber, eu vou daqui tuve la suerte que yo me voy algunos minutos, me voy a viajar. mas isso aí é a minoria. Mas entonces es una minoría, porque usted no puede Estribar si pode depender de estribar que porque tiene esta suerte, porque la muerte se pega de sorpresa. acidente você já Usted está muy bien y te pega la muerte, una bala perdida, y usted se ha ido. você já foi. E por isso urge que você esteja pronto. Entonces, por eso hoy, usted que tiene pronto para la viaje que Juan ha hecho hoy, usted tiene que estar pronto, Porque a Bíblia, porque la Biblia dice que después a morte é o julgamento. de la muerte es el juzgamiento. No hay salvación después de la muerte. La salvación antes de la muerte y de la muerte O julgamento inmediatamente procede el juzgamiento. não tem mais reversão de destino. No hay reversión, el destino encierra. Por eso nosotros pasamos en la tierra. El Juan ha pasado 12 años. Usted tiene más de 12 años, la mayoría. E durante esse período, Entonces usted está aquí en este periodo para tomar esa decisión si quiere Dios o no. Entonces, ¿quiere usted? mas lá na hora da concorrência, lá Mas en la hora de la concurrencia, en la espermatozoide, adivinen, mira, você tava Deus ¿quién ha llegado primero? Es usted. Dios estaba ahí. Dios querido que usted se va a llegar. correndo lá. Entonces Juan también ha llegado atrasado y no existe. Sabe por quê? Porque Deus já tinha o Gleison por nome. Deus já Gleison ha llegado porque Dios ya tenía su nombre. Yo quiero Gleison. E o Gleison nasceu porque Deus o Entonces Gleison nació porque Dios ha llamado, porque Dios o escogió. agora deu anos, Entonces Dios ha dado años, muchos años a Gleison para escoger. 20, Quase 30 años. ¿Cuántos? 20 años Gleison escogió demorou 20 Dios. para ele Ha demorado 20 años para caer su fija que él quería o no Dios. crer no Senhor Jesus. Usted quiere creer en Dios, usted quiere colocar tu fe en Dios o no. Gleison disse, eu quero. Entonces Gleison dice, yo quiero. Entonces Pecados são perdoados. sus pecados son perdoados. Espírito Santo. Recibe el Espíritu Santo y vida eterna para usted. Y usted te vas a quedar y a ser mi hijo. Te voy a disciplinar, te voy a hacer un pastor. Pastor, eu? Ele não Pastor, yo, aceitou Cristo. él no sabía de eso cuando aceptó a Cristo. E Deus, então, ele vem. Entonces Dios ha venido en esta noche, por eso yo quiero en este momento explicar a ustedes cómo pueden aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Usted está aquí en esta noche porque usted está aquí porque Dios quiere. ¿Cómo puedes tener esta certeza que Juan ha tenido Por essa decisão que ele tomou. por esa decisión que él ha tomado? ¿Y cómo él ha tomado la decisión? Simples. Sozinho, Primero tienes que reconocer que usted sozinho, solito, vai pro inferno. te vas al infierno. Você tem pecado na sua vida e Deus Usted tiene permite pecado en tu vida y Dios no permite el pecado perante ele. perante Él. E você não pode salvar a si mesmo. Y usted no puede salvar a sí mismo. O pecado você tem que Para usted pagar su pecado, tiene que ir al infierno por toda la eternidad. morte eterna. Y el pecado es la muerte eterna. E ainda Usted no puede pagar el pecado y el cielo. Es uno o el otro. veio Mas Jesús ha venido no teniendo pecado, Dios e agora ha venido tornou para si y ahora Maria um corpo tomó para sí el cuerpo de María, un cuerpo humano, divino. mas un espíritu totalmente divino. O homem Deus Cristo Jesus Entonces el hombre se ha hecho Jesús, no ha tenido pecado, não iria morrer. no iría a morir. Mas aos 33 anos ele Mas en la edad de 33 años se ha ido a la cruz del Calvario y se entregó a la muerte. que ninguém
solo para probar morrendo que Él pela decisão humana. estaba muriendo por la decisión humana. Não sei En se la você hora se que lembra. Ele só ha venido todo mundo a colocar la prisión, caiu no chão. entonces todos han caído en Os soldados levantaram el e ele piso subiu com eles. y Él todos dejados y Él subió con Él para la crucificación. Por quê? Porque ¿Por qué? ele tinha decidido Porque Él que ele ia dar ha, a vida dele, ha sido decidido Deus eterno e infinito, ia que Él se ia, murió, se separado para Dios para poder pagar o meu pecado. ia para o infierno para poder pagar mi pecado, porque eu não podia nunca estar na presença dele. Nunca poderia pagar Teria a oportunidade de e nunca teria a oportunidade com ele. de estar com ele. Eu vou pagar por Davi. Então, eu vou pagar para Davi. Eu vou pagar dele, vou pagar del Juan, de usted. E ele foi lá e pagou. Então, ele ha ido allá e pagou Ele foi separado nossos de Deus. pecados. Isso é o lago de fogo. Ellos fue separado de Dios al lago de fuego por nosotros. Dia, no tempo humano, Y el resucitado al tercer día, o tempo de Deus é diferente. el tiempo de Dios es muy diferente. Él ha pagado infinitamente nuestros pecados Sendo Deus, y siendo Dios, resucitó de dentro de los muertos. ele comprovando Y Dios ha aceptado el pagamento de Él y comprobando que Él es el Señor de la vida y Él puede dar a mí y a usted la vida eterna. ele só te dá a oportunidade. Y hoy Él continúa a no forzar. Usted tiene que decir a Él, como Juan ha dicho sí un día a Él y transformó la vida de cada uno que Él tocaba. Você tem que dizer sim para Jesus. Usted tiene que decir sí a Jesús hoy. Primeiro, crê que O que significa el sí? Primero que creer que Jesús murió por tus pecados. pior ainda, você vai para o lago de fogo. Si usted no acepta, peor si vas al infierno, peor ainda que usted se va al lago de Julgamento do fuego. branco aí, Después del jugamento, lançado no lago de hasta el infierno será lanzado al lago de fuego y será ausente de la presencia de Dios, de la gloria, del poder para todos los siempre. Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Segundo Tesalonicenses, Lugar da ausência da presença de Deus. Lá não existe lugar de la ausencia de Dios. nem poder, nada. No hay gloria, nada que Dios quería. Então você precisa crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele amou Entonces tanto tienes que você creer que ele Dios ha morreu morido pelos por seus tus pecados. Você tem que dizer Él que morido você por tus precisa pecados. Y usted tiene que decir, yo quiero este perdón, yo recibo este perdón. a vida para Sí, yo te doy mi vida para que usted entra, para que usted venga a mover mi vida. Yo acepto tu espíritu para que yo pueda recibir la nueva vida. Y ese espíritu es el espíritu que te va a guiar para frente. de aquí para frente. Espírito que a Bíblia diz que é um Entonces, ese espíritu que es un depósito y garantía que usted se va a recibir el nuevo cuerpo. agora quando Ese espíritu es que te vas a hacer y transformar en un piscar de ojos. recebeu o corpo Usted va a recibir un cuerpo igual de Jesús, un cuerpo purificado para el todo siempre. mas você tem. A Bíblia diz Mas usted tiene que, usted en Romanos capítulo 10, versículo 9, usted tiene que creer en Jesús, que Jesus e você usted tiene que querer a Jesús y hablar a Él. Yo, Señor, te doy a mi vida você vir para usted venir y poseerlo, tomar. para usted tomarla. Es tuyo, Porque só assim eu posso ter tua porque solamente así puedo tener la salvación. salvação. Eu vou me tornar teu filho. Yo me voy a tornar tu hijo y usted es quien patrón de mi vida. Você manda Yo quiero me tornar tu servo y usted manda y demanda en mi vida. Si usted hace esta simple oración, la Biblia dice no momento que você que en el momento que usted toma esta decisión, todos são perdoados. todos tus pecados son perdoados. Todos, todos. Você recebe naquele mesmo Usted recibe en el mismo instante el Espíritu Santo. o Espírito Santo entra e El Espíritu Santo entra en usted y usted se torna una persona de nueva raza, de raza humana, una raza divina, hijo de Dios. João capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Filhos de Deus A todos que pueden tornarse hijos de Dios, recibirán tu nombre. são iguais aos anjos porque são Son iguales hijos, porque son hijos de la resurrección, porque ya han resurrecido. verso 36. Já não há mais condenação para eles. Deus Ya no hay más condenación para ellos, porque nadie más puede condenar, porque Dios ya Jesús ya ha pagado todos los pecados. Esse espírito agora está em você. Esta Y ese espíritu ahora está en usted, eso es una garantía. hoje foi para o El que Juan
se ha ido hoy al paraíso y se va a guardar hasta el día Aí ele vai de la vuelta de receber Jesús, que no va a demorar mucho. Y baseado recibirá su cuerpo essa permanente semente baseada en este Coríntios, capítulo 15. semente, 1 Corintios capítulo 15. Então, se hoje você está aqui, você não Entonces hoy, si usted no tiene esta certeza, usted tiene una suerte. Usted puede tener esa certeza. E você, então, se sair E daqui, usted como já aconteceu, Te vas a salir de aquí cuando ya aconteció 2 veces que yo as saiba. pessoas saírem daqui e dentro de meia hora estarem mortas. Y de dentro unas personas que han salido de aquí Você vai encontrar com Juan. y dentro de 2 minutos estaban muertas. Si eso acontecer con usted, estarás con Juan esta noche. Ya, tan rápido así, usted vas a decir. Sua vida, estou aqui também. Y yo estoy aquí también. Aí você fica aguardando o próximo Entonces te quedas aguardando el próximo de la vida de Jesús, dos seus filhos. con todos tus hijos cuando serán arrebatados. Hoje à noite, antes de Entonces, nesta noche, últimos 5 antes mensagem, que eu vou hacerle 5 minutos de la mensaje, yo volveré a Tiago, yo voy a hacer el apelo. líderes também principais, Por eso llamo a algunos pastores, los líderes principales, haremos diferente nesta noche. coração, e você diz, Si Jesús ha tocado en tu corazón, yo quiero aceptar, yo voy a pedir que usted salga de tu lugar "Creio em Jesus", tá? y decir, oh, mira, yo estoy entregando mi vida a Jesús. Puede juntar uns 10 en la frente. Nelson pode vir. Puede vir Nelson. Eso. Isso. E nós vamos cantar aquela música, o pessoal da Y integração nosotros vai trazer a fichinha pra- vamos a cantar esta música. Las personas de entregación pueden entregar las fijitas. Mas o que importa é hoje você Mas sair lo que importa es preparado, filho de nesta Deus. noche que Hoje usted você salga nasce de novo. aquí Hoje você se torna preparado como hijo de Dios, que te salga de aquí como hijo de Dios. Y Jesús viene a perdoar tus pecados. Usted reciba el presente, Calvário, que você receba isso para que reciba eso en tu vida, entregando tu vida a Él. Nós como igreja vamos cantar aquela música Y nosotros como iglesia, nosotros vamos a cantar Yo ya decidí. e para facilitar a sua saída, Y para facilitar tu salida, sentado mesmo, você vai levantar e vai sair. quédate sentado mismo y usted va a salir y la Biblia dice que aquí hay ángeles, Orando por você, hay personas orando por usted, esperando esperando momento de decisão. el momento de decisión de usted. Decisão, Y la Biblia dice que cuando las personas aceptan esta decisión, que los cielos se reventan de tanta alegría. com alegria quando uma pessoa El cielo revientan con alegría con una persona que Dios ha escogido y toma eso como el cierto. Sí, Jesús, yo te acepto como mi Señor, mi Salvador. Yo creo en ti, yo necesito de tu perdón. junto com você. Y nosotros nos vamos a conmemorar con usted. Y vamos a cantar Yo decidí. Y yo voy a pedir que usted Para não atrapalhar. quédate de pie y empuja tus piernas para acá. Esté en oración usted que ya tiene. Decisão, mas anda desviado. Usted que ha tomado su decisión y está afastado, que renueve tu voto diante del Señor Você possa y haz hacer tu vida valer. bom combate. Y decir como Juan, combatí con un buen combate, cumplí mi misión y guardé la fe. E se hoje você sair para Y si hoy usted salir para la eternidad, que se salga bien, que você seja bem recepcionado, que usted sea bien recepcionado, que você vá com alegria, que te vas con alegría, porque você fez e cumpriu a porque usted ha hecho y cumplió con alegría las cosas. Você que quer aceitar Jesus. Usted que quiere aceptar a Jesús, levante ahora, levántate ahora. No tenga vergüenza, Faz perante o no tiene vergüenza, levántate. Venha na frente, vem aqui. Venga a la frente, venga ahora, venga otro, Vai pegá-lo lá. va a buscarlo. Você também, porque Deus está Venga usted también porque Dios está esperando a usted. Otro aquí. E a igreja cantando e orando. Y la iglesia está orando y cantando porque tiene personas que se van a salir que no van a estar con Dios y ellos necesitan de salvación hoy. E o diabo está tentando segurar. Y el diablo está tentando segurar a usted, no quiere que usted no entregue su vida a Jesús. Você tem que dizer um não pro diabo. Mas usted tiene que decir un no al diablo. Usted tiene que decir no a tus pecados, no a tus sentimientos. Usted tiene que entregar tu vida a tus sentimientos, a Dios. Só assim. Y recibir la salvación y solamente así usted será salvo. Y no hay otro medio, otro
usted puede se tornar hijo de Dios. Si usted está en la galería, salga de ahí, venga, venga, venga aquí a aceptar a Jesús. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Vem, 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 aproveite esse momento. Venga, venga, aproveche este louvor. Decidir é uma decisão. Esta es una decisión. É uma decisão de aceitar Jesus. Es una decisión de aceptar a Jesús. Como meu Senhor. Pode descer da galeria, pode descer. Puede decir de la galería, venga, venga, entra por las puertas. Venha dizer, eu recebo Jesus também. Venga a decir, yo recibo a Jesús también. A partir de hoje eu estou pronto. A partir de hoy yo estoy pronto para ir para la gloria, Volta de Jesus ou pela sea pela a volvida de Jesús o esperá-lo, porque hoy acepto Jesús en mi vida. ¿Hay más alguien? ¿Alguien? por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Tem mais alguém? Aproveita essa noite de salvação. Aprovecha esta noche de la salvación. Não será sempre. No será siempre. Não será sempre que as portas. No será siempre. Las puertas de la salvación estarán abiertas, la Biblia dice. Aliás, a Bíblia diz que quando Muy bien, la Biblia dice, cuando Israel tomar de nuevo las puertas de Israel, las puertas estarán cerradas. Israel já tomou Jerusalém. Israel ya ha tomado Jerusalén. É pouco. Por eso que el tiempo es corto. Aceita, Senhor. Tem mais alguém? ¿Hay más alguien? Não banque na sua sorte. No acredite en tu suerte. Poder tomar essa decisão amanhã, porque amanhã Que usted puede tomar esa decisión mañana porque puede ser tarde demais. Porque si Dios ha tomado escoger esta noche, no ha sido en vano. seja sempre o meu louvor. Mais uma vez, tem pessoas vindo. Más una vez, hay personas vindo. Quando tiver pessoas vindo, nós não vamos parar. Cuando tiene personas veniendo, nosotros no vamos a parar, porque eso es muy importante, muy más importante que la mensaje. Es que las personas salgan de aquí con la vida eterna y Cristo Jesús. Para isso empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, esta aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor. Pai querido, nós queremos te louvar por Padre querido, nosotros queremos louvarte aceitar Jesus. con todas las personas que han decidido aceptar Testemunho do tú. Juan, Pelo testemunho de Juan, poucos anos, Senhor, mas tu usaste que ha vivido pocos años, mas tú usaste de grande manera él. Y más una vez, Señor, el cielo se alegra, los ángeles se alegran por las personas que se arrepintieron, entregaron sus vidas y aceptaron la salvación y su obra. Ahora abençoa y hace crecer las personas que precisam oír en el primer culto, que aceptaron Cristo. Yo tengo el nombre deles, que yo tengo un amigo en el hospital que está muriendo. Ó Senhor,
Oh Senhor, para estes agora estes aceitaram, posso que te aceptaram aqui pueden ir falar daqui daqueles outros e falar a alguns parentes outros e amigos, parentes que precisam ainda de Jesus. que necessitam de Que a Jesus obra continue. e que a obra E, continue. Senhor, como aquela oração de 2 E assim como a obra de 2 Tessalonicenses, que se lê a divulgação do Evangelho porque entendemos em nossas bocas, que muitas pessoas podem acertar, porque nosso tempo é muito pouco. Tiene misericórdia de nossa cidade, de nosso país, Senhor. Tiene misericórdia deste mundo, em todos os lugares que não permitem tu palavra, que Satanás que não permite tu palavra. Abram as portas, Senhor, antes que seja tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, 4 minutos, E agora, 4 minutos, eu vou falar da coroa da vida. e eu vou falar a coroa da vida. Semana passada nós falamos que Semana passada, hablamos em livro de Tiago, capítulo 1, Deus disse: por motivo de grande alegria quando Tiene por buen motivo gran alegría cuando pasar por muchas tribulaciones, a prova da sua fé, sabiendo que es la prueba de la fe, e a Jesus no meio das seguir a Jesús en el medio de las dificultades, recompensas. E nós tiene grandes recompensas. Y nosotros hablamos de estas recompensas. falamos Que primero amadurece usted, que prioriza, desenvolve o seu caráter, que desenvuelve tu carácter, promove uma colheita, que promueve una buena colheita, olham e veem a sua reação, que te mueve y viene una buena reacción, um brilho promueve una buena reacción, e as pessoas el brillo de tu cristianismo. E finalmente, no verso 12 de Y finalmente en versículo 12, Tiago, capítulo 1, versículo 12, y dice así: Y si perseveraren, que não é fácil. que no es fácil, Se perseverarem, mas si perseveraren, receberán coroa da vida. la coroa de la vida. A Bíblia diz que os filhos de Deus La Biblia dice que los hijos de Dios diferente daqueles se van al juicio diferente de aquellos del trono blanco. Jesus. Trono blanco son aquellos que no aceptaron Jesús. Jesus já foi julgado, Todos que aceptaban Jesús pagou a pena, se ha ido condenado y pagó la pena. então você não vai mais para julgamento. Entonces usted ya no se va al juzgamiento, usted ha sido juzgado por Jesús Cristo. ¿Entendido? Só para aqueles que não, Entonces el juzgamiento del trono blanco son aquellos que no creyeron, que infelizmente é a maioria. que infelizmente no son la mayoría. Mas a Bíblia diz que então Mas la Biblia dice querer entregar a sua vida que a Jesus, aquellos que creyeron en Jesús Cristo julgamento não se va a tener un juzgamiento también, mas no un juzgamiento contra su salvación, quanto mas un juzgamiento na verdade, en lo que usted ha hecho, recebimento dos galardões que es un recibimiento de los galardones, de orelha também. o tal vez unos Pelo que você pulsiones de orejas para você fazer como filho dele, que usted tiene que hacer como hijo de él y usted no ha hecho. cita 5 tipos Y la Biblia dice 5 tipos de coroa. no grego ali na Bíblia é En la palabra el griego, la Biblia dice en aureo, né, aquela coroazinha de folha que era aquella hoja aquelas hojas de las Olimpiadas que los griegos usaban. Es aquel. Mas hoy sería un trofeo. lá do campeonato X, tem Se vas a la empresa y tiene aquel trofeo. Algunos hermanos tienen unas medallas muy grandes de plástico. primeiro lugar, né? En primer lugar, Competição A ou B, de competición A o B, jiu-jitsu, de xadrez. de judicio, de luta. E na verdade então essas coroas são En la verdad, esta coroa troféus, son trofeos, méritos, son méritos, prêmios. son premios. Tudo que vem junto com essa medalha nós não sabemos. Nós Todo que viene con esta medalla no sabemos. só diz, olha só, gente, Y la Biblia habla muy poco. distribuição de medalhas. Y dice que, Vai ter primeiro, segundo, terceiro. mira, gente, es que se va a tener muchas medallas. Terceiro, pode fazer até o. Y él no dice primero, segundo, tercero, pues en el centro. Então eu quero que você entender. Vai ter. Mas yo quiero que usted entienda que Deus diz vai ter premiação. Tem cinco va a tener coroas, só premiación pra te y saber 5 você coroas. Só para usted te dejar curioso, en 2 Corintios 9, 25, semana, porque
Usted no va a tener mucho tiempo porque usted se va a decorar la palabra feste, mas anota esto para que usted después estude. Y dice, una coroa eterna, eso no es la salvación, la coroa eterna. En Filipenses 4:1 y también 1 Tesalonicenses 2:9, Filipenses 4:1 y 2 Tesalonicenses 4:9. Y se va a decir para unos ganadores que, ganador de almas, para evangelistas. Existe otro en 1 Timoteo 4:8 y dice, unas coroas, las personas que conseguirem que se van a hacer correctamente las cosas en tu empresa, usted va a conseguir sobrevivir sin robar. Onde su empresa, que usted es el director, outras empresas se vão sobreviver porque roubam, burlam. E você, em tua empresa, você paga. Você consegue, mesmo dentro deste mundo temeroso e difícil, de muitas coisas erradas, e você não consegue, muitas vezes, negócios, porque você não suborna. Existirá uma coroa da justiça para as pessoas que conseguirem, essas pessoas que são empresários, advogados, funcionários que conseguiram fazer as coisas sem apelar para a corrupção, sem ser corruptos, sem apelar para o erro. sem ser errados. 5, verso 4 fala que tem uma coroa de glória, significa uma coroa Que há uma coroa de glória, uma coroa de brilho. Aqueles que se destacaram em tu comunidade, que tienen, mira, este homem tem Deus, este homem muito brilhante. Mas existe finalmente a quinta coroa mencionada na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, 2, 12, em Apocalipse 2, 10, onde ele diz, a coroa de la vida. E Tiago, então, diz que a coroa é uma coroa que ele vai entregar a pessoas que enfrentaram obstáculos por causa de sua fé. Satanás ha botado provações, talvez em tu família, as pessoas dificultaram e você ha tenido uma grande vontade de servir e ele menciona. Isso pode ser através de injustiça. Isso pode ser em problemas financeiros. E que você, às vezes, pensa em desistir. Mas você persiste. É tipo maratonista. Quantos já han corrido maratona? Que coisa horrível. Eu he sido atleta, mas uma vez o professor me ha dicho, sabe uma coisa, David, você pode correr de 1 quilômetro. Eu nunca he corrido, mas não assim corri para ganhar. Mas quando ha dado 500 metros, eu estava com a língua enrolada em los pés. E eu he dicho, eu vou morrer aqui mesmo. Então, he decidido que naquele dia eu não sirvo para isto, eu não sirvo para a velocidade. Meu negócio é velocidade. Mas tem maratonista que se vai. E esta é coroa de maratonista. E o homem bota as coisas que atrapalham, que te estorbam. O triatlon. E ele persiste. E Deus disse que há uma coroa específica para você que enfrenta esta dificuldade. E mira, e como nós necessitamos de pessoas que correm atrás desse troféu. E eu vou dizer umas coisas que você não salva. Você sabia que 30%, aproximadamente 30% de nossa igreja, ela vem alternadamente. Ela ha venido hoje
y usted ha venido hoy, Mas no outro domingo vai ser uns outros. mas en el otro domingo se va a hacer más otro 30% que viene. Nós vamos ter que Y passar si un día llegar todos al mismo tiempo, pasaremos 5 cultos. Na escola dominical tem 1.500 Y en la escuela dominical tenemos 500 crianças, mas cuando vienen, tienen 1000 Nova Kids. que os pais, Porque tiene 30% que algunos padres dicen, no, estoy muy cansado hoy y no viene. o cansaço faz você desistir. El cansancio hace usted desistir, el problema hace usted desistir tan fácil. Esse prêmio porque ele quer incentivar Dios da este premio seja fiel. a ustedes para usted A hora que você não puede persistir, perseverar, lutar. igual outro dia. Tava me falando Y otro día yo estaba hablando en un caso, o homem foi el aqui da hombre igreja, de aquí de la iglesia, a 15 años, nunca ha faltado un culto. ele amanheceu domingo, Entonces, un domingo amaneció ele não acordou. y, A y su, hora de vir é do primeiro y su horário. mujer no ha acordado la hora de vir. 7h30, de venir. a mulher, ei, meu bem, Entonces, cuando ha dado unas 7:30, usted pasa a atrasar y he dicho, no me voy hoy. Nunca ha faltado un culto. Entonces, ella se ha asustado y dice, ¿cómo usted no te va? a aula lá, negócio Y él dice, yo no me gusta aquella de estacionamento. aula en el domingo, aquel estacionamiento, yo no me voy. Ah, meu bem, eu vou fazer café. Y ela dice, yo voy a hacer un cafecito. No, 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 no. Entendeu? No me voy, no me voy. Uma boa razão por que você deve Me vir. dé Você una razón esse culto hoje. Essa si yo debo ir para esse culto, para la aula del CENIB. aula, assim, disse. Entonces su mujer ha pensado así. Casa del pastor. Às vezes, né, a gente Entonces las veces dá vontade de desistir. da vontade de desistir. Poxa, eu tô tão cansado. Entonces yo estoy tan cansado. Esta semana ha sido tan difícil. Essa cama me desarrumou as costas durante a noite. Esta cama me ha desarrumado las costas en estas noches. Esos demonios creo que andaron saltando. Eu decidi anos atrás. ¿Sabes una cosa? Yo he decidido, algunos años atrás, yo voy a correr para este Tô trofeo. dolorido. Foi 2 E vezes disse, em uma semana que alagou a igreja. Señor, yo estoy todo dolorido. 3 vezes em uma semana. 3 veces en una semana. Señor, Eu até desliguei meu celular para ninguém me ligar de madrugada. hasta he desligado mi celular para no me decir que la iglesia ha sido alagada. O anjo foi lá e ligou meu celular. Entonces el ángel ha ido allá y ligó mi celular de nuevo Ainda. y ha sacado del silencioso. Lá vem eu. Entonces Porque yo Deus viu que eu me ha decidi, venido. eu vou persistir, ele Entonces Dios ha visto que yo é um obstáculo, iría a persistir essa coisa, nós vamos chegar bem. Você vai chegar y a llegar atrás de esta coroa. Usted va a ganar esta coroa, usted va a ganar este trofeo. perseverança, En la persistencia, despeito. Eu espero que sim. yo espero que Juan sí. certamente tem isso aqui, despeito, El Juan, serenidade, ciertamente él tiene eso, porque él, todo quebrado, y él tenía una folguita y él tenía todo cansado, mas él tenía, si él podría, estaría aquí. E Deus quer que você também ganhe esse troféu. Y Dios quiere también que usted gane este trofeo. Desses outros. O tal vez más 1 o 2 o 3 de estos trofeos. Después usted descubre E comece a competir cómo por ganar. memorizar os Usted versículos do Palavra Fecha e ler Mateus abençoe 25, ricamente y usted puede hacer y leer Mateus y Marco Ei, vamos dizer, ei, as outras igrejas não ganharam la isso aí, coroa porque del não tinha vídeo festival da palavra, né? y dice, É. no tenía el festival de la palabra. Que Dios abençoe usted ricamente, desee una buena semana. Hace una oración rapidito a la persona de tu lado. Que Dios conforte tu corazón. Tá bem. Juan está muy bien. Juan está bien. Boa noite, boa semana. Buenas noches y buena semana.